Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez infinitamente a este Deus, Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos concedeu, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo da nossa trajetória e em especial nestes momentos em que nós mais necessitamos deste amparo, desta proteção, desta assistência. Muito obrigado a esses companheiros por esta atenção. Muito obrigado a todos vocês, irmãos de jornada, encarnados, que nos acompanham ao longo desses dias, nos nossos estudos, nas nossas reflexões. E hoje estamos aqui chegando, dia 11 de maio de 2020, ainda passando por estes momentos de dificuldade, de pandemia, isolamento social causada pelo coronavírus, mas aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais e seguirmos adiante, esperançosos de que dias melhores virão. Lembrando a frase que Maria de Nazaré disse certa feita a Chico Xavier, quando ele pediu a Emmanuel que levasse até a querida Mãezinha Santíssima uma solicitação para as suas dúvidas, para a resolução dos seus problemas, das suas dores, as suas dificuldades. E Emmanuel trouxe como resposta para ele, recebida de Maria de Nazaré, simplesmente: tenha calma, Chico, tudo passa. Então, com certeza, estes momentos pelos quais nós estamos passando, que são momentos de aprendizado e de grandes aprendizados, profundos ensinamentos, com certeza as dificuldades passarão e ficarão, sem sombra de dúvida, os ensinamentos. Por isso, temos que rogar constantemente a Deus para que tenhamos força, para que tenhamos bom ânimo para seguirmos adiante e, em especial, aprendendo as lições que estes momentos querem e vieram para nos ensinar. Então, como havíamos dito anteriormente, aqui estamos chegando para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus, para nos esclarecermos um pouco mais, para termos ferramentas em nossas mãos para enfrentarmos estes momentos de dificuldades com maior e melhor coragem, com maior e melhor esclarecimento. Então hoje daremos continuidade àquele nosso estudo, daquele livreto, publicação da editora ID, ou Instituto de Difusão Espírita, que trata sobre Espiritismo e o Centro Espírita. O que é? Nós já fizemos 3 estudos, hoje faremos o 4º momento de estudos deste livreto, que é composto por 42 perguntas. No último estudo, nós chegamos até a pergunta de número 10, quando foi questionado se o Espiritismo aceita Jesus, ou melhor, se aceita os preceitos do cristianismo. O Espiritismo acredita e aceita os princípios do cristianismo? Então hoje, dando sequência, iremos para a questão número 11. A questão número 11 é um desdobramento da questão número 10, que tem o seguinte questionamento: bem, se acreditas em Jesus, considera os apóstolos como santos? Então aqui, desdobrando o questionamento número 10, já que foi questionado se o espiritismo, se o espírita
ele aceita, se ele acredita os princípios do cristianismo, e a resposta, como vimos no estudo anterior, é que sim, que temos Jesus como guia e modelo, e que estamos aqui para nos esforçarmos constantemente para a nossa iluminação espiritual, conforme Jesus nos fala. Então, por isto, este questionamento número 11. E aí vem a resposta destes companheiros, que começam nos dizendo o seguinte, que os apóstolos são colaboradores de Jesus. Então, para este questionamento, se o espiritismo, se os espíritas consideram os apóstolos como santos, então a resposta começa da seguinte maneira, que os apóstolos são colaboradores de Jesus, assim como todos nós. Se estamos aqui para aprendermos, se estamos aqui realmente para crescermos, nós temos que estar aqui na condição de colaboradores de Jesus. E aí eles acrescentam da seguinte maneira, santo é uma expressão utilizada para definir alguém que já alcançou elevado estágio de amadurecimento e bondade, representando a grandeza de Jesus. Então, santo é para aquelas criaturas, essa condição de santo é para aquela criatura ou aquelas criaturas que já alcançaram esta condição. E como nós observamos nas anotações dos evangelistas, como nós observamos lá em Atos dos Apóstolos, que é aquele relato feito por Lucas, começado por Paulo e dado continuidade e encerramento por Lucas, em relação ao comportamento, em relação ao trabalho realizado pelos apóstolos, eles eram criaturas assim como nós, é lógico, mais esclarecidos, mais esforçados, mas que representa a humanidade, ou seja, eram criaturas humanas, não eram santos, conforme colocam aqui na resposta, que caberia sim essa condição de santidade para Jesus, um espírito crístico. E aí eles seguem dizendo o seguinte, que a palavra pouco importa. Para o espiritismo, realmente a palavra que nós usamos para denominar ou para conceituar ou classificar uma pessoa ou um espírito fora do corpo físico, pouco importa. O que vale, na verdade, é o nível moral daquele a quem consideramos. Então, o que vale realmente é o nível moral. Não importa o nome ou a denominação que venhamos dar àquela criatura. E aí eles encerram esta resposta dizendo que, em muitas crenças, essas personalidades são representadas por imagens ou estátuas, mas o que vale e permanece são o estágio moral e o exemplo de vida. Então, não importa se tem, dentro de algumas crenças, algumas religiões, se aquelas figuras conhecidas da nossa história lá estão representadas na condição de santas, através de estátuas, de imagens, mas, sem sombra de dúvida, é a condição moral daquela criatura. O Espírito Emmanuel, em uma mensagem recebida por Chico, ele nos fala que muitas pessoas que passaram aqui pela Terra e que hoje são veneradas, e não estamos aqui, é lógico, entendam bem, não estamos aqui para criticar nem jogar pedra em ninguém, mas fazendo uma referência de uma informação de Emmanuel, que estas pessoas que por aqui passaram e que em algumas religiões elas são tidas como santas, muitas delas estão reencarnadas aqui na Terra, sofrendo muito, passando por dificuldades enormes em relação à sua condição moral. Então nós não conhecemos as criaturas na sua profundidade, no seu sentido espiritual, nesse sentido mais amplo da imortalidade, a sua verdadeira trajetória, a sua verdadeira bagagem, o seu verdadeiro patrimônio, e às vezes a classificamos e a colocamos, entronizamos na condição de um santo ou de uma santa, e na verdade são pessoas como nós,
e que estão retornando aqui à Terra, ou que já retornaram, estão aqui entre nós, enquanto nós estamos venerando-a em frente de uma imagem, uma estátua que foi construída a ela. Nós estamos a venerando, ela está aqui junto conosco, passando por dificuldades assim como nós, em especial dificuldades morais. Então é por isto que o Espiritismo vem nos mostrar isto, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, nos itens 5 e 6, que nos diz que o Espiritismo é a chave, é aquela chave que abre as portas para alcançarmos estes esclarecimentos, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Exatamente esta chave que foi utilizada na resposta desse questionamento número 11. Então, o Espiritismo é esta chave. Mas não adianta termos esta chave às nossas mãos se não soubermos abrir a porta e estudar os ensinamentos que nós encontramos dentro deste compartimento que nós conhecemos como Espiritismo. Toda esta organização na forma de uma doutrina que nós encontramos, se nós não debruçarmos e estudarmos, não adianta ter essa chave às nossas mãos, porque praticamente não vai resolver nada, porque precisamos estudar. E é o que eles dizem na sequência, que a lei do Antigo Testamento está personificada na figura de Moisés, que é a lei de justiça. A do Novo Testamento, ou a segunda revelação, está personificada no Cristo, que é a lei de amor. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. Como já falamos em outras vezes, a doutrina espírita, ela não está personificada, essa terceira revelação, ela não está personificada em Kardec, mas sim na espiritualidade. Exatamente por isto que a terceira revelação, que é a lei de caridade, ela é classificada como doutrina dos espíritos. Não é doutrina de Kardec, mas doutrina dos espíritos. E aí nós chegamos aqui na questão número 12. A questão número 12 deste livreto nos diz da seguinte maneira: velas ou imagens são utilizadas no Espiritismo? Muitas pessoas, e exatamente por isso que estamos fazendo este estudo, para trazer ao público, para uma quantidade maior de pessoas que não tiveram acesso a este livreto da editora ID, esclarecimentos acerca da doutrina espírita, desmistificar o que é doutrina espírita. Então, por isso que foi feito este questionamento. No Espiritismo se utiliza imagens e velas, porque muitas pessoas veem em outras doutrinas, em outras religiões, o uso de velas, o uso de imagens, o uso de amuletos, o uso de talismãs, práticas exteriores, fórmulas para resolverem os problemas, e ainda aquelas palavras sacramentais. No Espiritismo nada disso tem. Não utilizamos isto. Mas em centros espíritas às vezes a gente vê lá uma tela com a imagem de Jesus, apenas como uma referência. Às vezes um quadro com a figura de Kardec, de Chico Xavier, de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, mas não na condição de uma imagem para adoração, apenas uma referência. E em relação a velas, incensos, não utilizamos isto no Espiritismo, não temos rituais no Espiritismo. E é isso que nós encontramos na resposta deste questionamento número 12, que nos diz da seguinte maneira: o Espiritismo não utiliza qualquer tipo de artefato ou recurso material para representar sua prática, que é toda voltada ao sentimento de amor e de caridade. Então, para representarmos
para representarmos esse sentimento de amor e de caridade, não precisamos desses artefatos. Não precisamos de velas, de imagens, não precisamos de fórmulas mágicas, mas sim de colocarmos mãos à obra e trabalharmos, demonstrando na prática este sentimento de amor e de caridade, que é o que a doutrina espírita nos traz. Exatamente por isto que a terceira revelação, ela está exatamente definida como a lei de caridade. Temos a de Moisés, como vimos anteriormente, que é a lei de justiça. A segunda revelação, que está personificada no Cristo, que é a lei de amor. E o Espiritismo, a terceira revelação, que é a lei de caridade, onde precisamos representar na prática esse sentimento de amor e de caridade. E aí eles encerram a resposta dessa questão número 11, dizendo que nenhum ritual ou apetrecho material ou mesmo imagens representativas são utilizadas na prática espírita. Não utilizamos, por exemplo, no centro espírita, livretos para as pessoas acompanharem as reuniões, os rituais, porque não existem, porque tudo é feito de forma espontânea. O que nós usamos são os livros da doutrina para estudo, os livros complementares, a própria Bíblia, nos Evangelhos e às vezes referência ao Antigo Testamento, mas estudamos mais o Novo Testamento, já que é uma doutrina cristã, então precisamos estudar o Novo Testamento, que é a base do cristianismo, onde nós encontramos as respostas, e a doutrina espírita veio aprofundar e ampliar a facilidade destas respostas. E aí nós encontramos ainda neste livreto, na sequência, a questão número 13, que nos fala também sobre rituais no Espiritismo, onde nos fala sobre oferendas. Oferendas ou sacrifícios fazem parte do Espiritismo? Muitas pessoas acham que esses procedimentos que ainda se realizam em alguns segmentos religiosos, em algumas doutrinas, de fazer oferendas ou sacrifícios, até mesmo de animais, que isso é espiritismo. Às vezes, pessoas que participam destas religiões, dessas doutrinas, classificam ou colocam ela na condição de espírita. Ah, não, o fulano é espírita. Mas, em muitas situações, aquela pessoa, ela não é espírita, ela é espiritualista, porque todos nós somos espiritualistas, porque acreditamos em algo após a morte. Mas espírita é aquele que segue, é aquele que se esforça em seguir, em colocar em prática os ensinamentos que nós encontramos na doutrina espírita. E como vimos lá no início do estudo desse livreto, não precisamos falar que somos espíritas kardecistas, porque só existe um espiritismo. E é exatamente este que nós estamos estudando, que foi organizado por Kardec. Então só existe na face da Terra um espiritismo. Então não precisamos falar aos outros que somos espíritas kardecistas querendo separar dessas outras doutrinas, dessas outras religiões espiritualistas. Então, sobre as oferendas, eles nos respondem da seguinte maneira: não há qualquer tipo de sacrifício ou de oferenda, exceto o sacrifício do próprio orgulho, do egoísmo e da vaidade, buscando a melhoria moral e o bem do próximo. Então, o sacrifício que nós temos que fazer, o sacrifício que nós temos que ofertar a Deus, é exatamente isto e que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, é o sacrifício do nosso orgulho, fazermos esforços, sacrificarmos realmente para domarmos e diminuirmos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, todos esses vícios que teimamos carregar conosco ao longo das nossas existências milenárias. Então este, com certeza,
Estes, com certeza, são os sacrifícios que devemos fazer. Não sacrifícios através de oferendas, de frutas ou até mesmo de animais a Deus. Como os espíritos amigos nos falam, por que e para que fazermos oferendas a Deus através de recursos materiais, oferecendo a Deus estas oferendas, se tudo já é de Deus? Por que eu vou utilizar uma cesta de frutas, por exemplo, oferecendo-a a Deus, se aquele cesto de frutas já lhe pertence? É tipo uma criança ali na sua infantilidade, pegar a carteira do pai ou a carteira da mãe, pegar um dinheiro e comprar um presente. Não estamos aqui criticando de forma alguma quando isso aconteça. Mas que presente? Porque ela não está comprando com o dinheiro próprio dela, não está utilizando daquilo que ela ganhou através do seu trabalho para presentear aquela pessoa que ela ama, mas pegando recursos da mesma criatura para lhe dar um presente. Como falamos, não estamos criticando, mas só usando como simbologia. Seria a mesma coisa, pegarmos algo que é de Deus para ofertarmos a Deus. Então os espíritos amigos nos chamam a atenção que o sacrifício verdadeiro que precisamos fazer e ofertar como oferenda é um coração transformado. Este, com certeza, Deus aceitará feliz, aceitará de bom grado um filho que está retornando aos seus braços, como encontramos naquela parábola do filho pródigo narrada por Jesus. Então estaremos voltando aos braços do nosso Pai, reatarmos ou refazermos a verdadeira aliança, já na condição de criaturas transformadas, já não mais orgulhosas, já não mais egoístas, já não mais vaidosas, prepotentes, arrogantes, mas já um coração transformado para o bem e pelo bem. Então é isto, com certeza, que precisamos realizar, que precisamos fazer verdadeiramente para a nossa transformação. Este tipo de oferenda é que precisamos fazer constantemente ao Pai de infinita bondade e amor. E para encerrarmos os nossos estudos desta tarde, vejamos a questão número 14, que foi questionado da seguinte maneira: se não há nenhum recurso material, como faço para rogar auxílio? Como faço para rogar auxílio se não tenho um recurso material, uma simbologia material para me sustentar? E aí eles utilizam da seguinte maneira para nos responder, através da prece humilde e sincera. Então aqui, quando eles usam no questionamento um recurso material, uma imagem, por exemplo, de uma pessoa que esteve aqui na Terra que nós a temos como santa. Eu não tenho uma imagem para me postar em frente a ela. O que eu faço para fazer as minhas rogativas, meu pedido de auxílio? Então eles nos falam que é através da prece humilde e sincera. É a sintonia pelo pensamento, pelo sentimento que estabelece as condições. Então é pelo pensamento e pelo sentimento que vamos estabelecer as condições para esta conexão. Mas sabemos que em muitas situações, ou até mesmo a maioria das pessoas, para uma melhor sintonia, ela precisa de uma representatividade material. Se ela vai rogar, se ela vai pedir por intercessão de Maria Santíssima, ou pedir a intercessão de Maria Santíssima, então se ela não tiver ali à frente dela um quadro, uma imagem material da nossa querida Mãezinha Santíssima, ela não vai se sentir segura. Então muitos de nós ainda precisamos disso, desse recurso material. Não estamos aqui criticando quem ainda precisa, entendam bem. Mas, conforme eles nos falam aqui, sentimento e pensamento.
E aí eles encerram dizendo que o Espiritismo preconiza o desapego dos recursos materiais. O desapego dos recursos materiais, até mesmo como simbologia para esta sintonia nos momentos de prece, pedindo auxílio. Pois quando desencarnarmos, não irá nenhum material conosco. A única coisa que levaremos é a nossa bagagem interior. Então aqui eles nos falam, lembrando estes pontos da doutrina espírita sobre a necessidade de aprendermos o desapego, porque não levaremos nada conosco, materialmente falando. O que levaremos conosco, sem sombra de dúvida, igual eles afirmam aqui, com base na doutrina espírita, o que levaremos é a nossa bagagem interior, como utilizamos o termo, a nossa bagagem virtual, a nossa malinha de mão virtual que está no nosso coração. Seja uma bagagem boa ou ruim, é o que levaremos, as nossas atitudes boas ou equivocadas. Quiçá que essas atitudes sejam, na maioria, boas. Se levarmos de retorno à nossa casa, à nossa verdadeira morada, uma bagagem maior de bom comportamento, de boas atitudes, será muito bom para todos nós. Então, que possamos nos esforçar, utilizando estas ferramentas que nós temos à nossa disposição, que é a doutrina espírita, para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento, e utilizarmos verdadeiramente para a nossa transformação. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos, para estes momentos, e esperança. Esperança em um futuro melhor, mas não aquela esperança de ficarmos esperando de braços cruzados, mas aquela esperança com atitude firme, em seguirmos adiante, fazendo o que nos compete. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta sala virtual, através dessa sala virtual, neste estudo. Muito obrigado pela caridade que fizeram neste momento em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes ensinamentos. Paz a todos nós e que Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos.